Por favor, libera aí que alguém chegou. Agora, it's time! Começou a aula. Vamos lá, crianças. Deixa eu só botar aqui para compartilhar a tela com vocês. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Deixa eu só tirar o que está aberto. Salvar o que tem que salvar. Trabalho, salvar. Pronto. Então fica cheio de coisa aberta aqui. Então, beleza. Agora sim, vou botar para compartilhar. Peraí, não, tem outra coisa aberta aqui. Tela inteira. E é nozes. Você está apresentando sua tela. Agora sim, agora é oficial. Deixa eu só limpar isso. Nossa, meu óculos tem que trocar meu óculos. Ai, que porre. Ai. Eu não sei se é para bem ou para mal, mas uma coisa é fato. Dos professores que retomaram depois da A2, acho que eu sou um dos poucos que tem mais de 15 alunos em turma. Geralmente, pessoal, quando nessas épocas de pandemia, depois que lança nota, geralmente as notas acabam sendo muito altas, na grande maioria, né? Aí o pessoal que tira nota 10, assim, 9 e tal, meio que abandona, tipo, tá mole, vou seguir carreira aqui, vida que segue. E aí eu tô tendo maior sorte, cara. Assim, nenhuma turma minha, ou vocês estão pelo pavor, ou então pelo amor. Mas enfim, vida que segue. Deixa eu falar uma coisa rapidona para vocês não brigarem comigo. Que às vezes parece até que eu sou indelicado, mas às vezes eu acabo ficando sendo delicado mesmo, mas não é de propósito, juro. Eu peço perdão a muita gente. Uma coisa vocês têm que fazer, que é um básico, tá? Não só para mim, mas para todos os outros professores, que a gente comenta entre a gente nas reuniões, que isso é muito comum. Por exemplo, quando a gente tem um grupo de WhatsApp, assim, o grupo vai se formando meio que sozinho. Então eu não tenho o nome de todo mundo, eu tenho os números e a carinha. Como geralmente a gente não convive, né, pelos corredores, pelas salas de aula, então é difícil saber que aquele rosto é o fulano de tal, enfim. Então, assim, sempre que for entrar em contato comigo pelo privado, me passa o nome, fala assim, eu sou fulano tal, da turma tal. Aí só para eu poder me organizar, sabe, na minha viagem. Porque às vezes eu tô, por exemplo, de repente é da turma de arquitetura, eu tô falando como se fosse para arquiteto. E aí a pessoa fica assim, pô, não é isso que eu queria, tal. Então, só especifica, se for no privado. A segunda coisa, não fica com vergonha, pode me perguntar no grupo questões de prova, tá? Você pode me perguntar. Não foram uma ou duas, foram várias pessoas, muitas pessoas vieram para mim perguntar detalhes, tirar dúvidas. Eu gostei, óbvio que eu fiquei feliz. Isso é óbvio. Qualquer professor do mundo, no momento de pandemia, onde a maioria dos alunos, como bons brasileiros que são, querem se livrar da matéria da disciplina e correr, eu tenho um monte de aluno me procurando no sábado, no domingo, no feriado, enfim, me perguntando, me tirando dúvida, eu fico super feliz. Mas se vocês conseguirem transportar essa dúvida de uma maneira assim, de repente não possa constranger você na turma, me ajuda e ajuda os outros colegas. Por exemplo, de repente um ponto, um detalhe que eu deixei de corrigir na sua prova, que eu não visualizei, eu dei mole, é normal, eu sou humano. E aí esse detalhe pode ter acontecido com mais 2 ou 3 colegas. E ao mesmo tempo que você... Porque aqui não é competição, ninguém está competindo com ninguém aqui. Todo mundo está lutando para poder ter uma boa educação e ser um ótimo profissional. Então, não tem problema. Bota lá, professor, estou com dúvida nessa questão aqui. Aconteceu isso, tal. Tem alguma coisa que eu posso... Aí eu vou lá e tiro, entendeu? Que aí, de repente, vai vir mais 2 ou 3 e fala assim, eu também fiz algo assim parecido e o senhor não corrigiu, tal. Ou então o senhor deu uma nota assim, ou deu uma nota assado. Aí eu vou lá e mudo. Por exemplo, hoje é o último dia. Hoje é o dia 20. Quem eu consegui mudar, mudou. Quem não, agora só na A2 que eu vou conseguir rever, porque o sistema fecha. Tá? Então, assim, não fico com vergonha.
No privado, são coisas particulares. Ah, eu quebrei a perna, tô com problema na internet em casa, não aconteceu tal coisa na minha família, e eu tive dificuldade assim, ou então, professor, não consegui entregar a prova que eu tenho, não tenho internet em casa, ou então aconteceu tal situação e eu acabei me confundindo. Tem gente, por exemplo, teve gente, não acontece só comigo, acontece com outros professores, que mandaram prova de outros professores. Por exemplo, tá? Mandou prova para mim de outros professores, professor de eletrotécnica, eu recebi prova de máquinas térmicas, alguma coisa. Saí recebendo umas provas lá, eu falei, pô, essa pessoa tá equivocada, ela tá mandando a prova errada, porque aí eu fui lá, escrevi, essa prova não é da minha disciplina, tal. Você mandou errado, não. Então, é natural, tá? Não fica chateado, porque às vezes eu falo pro aluno, assim, que às vezes o aluno quer que responda logo, e aí eu falo, gente, infelizmente, eu não tenho só a Uniswan na minha vida, só a aula, né? Só uma turma, só aquele quantitativo de alunos para atender e o resto da semana eu estou livre. Não acontece assim, isso não é uma verdade, tá? Vocês sabem, tá? Não é uma faculdade particular onde o professor tem 3 turminhas, o restante do tempo ele fica pesquisando no computador, batendo papo, fazendo sabe sei lá o quê. Não é, geralmente o professor trabalha, desenvolve outras atividades, faz outras tarefas, tem compromissos, tem problemas, tem reuniões, tá? E nem sempre naquela hora que você mandou eu posso responder. Às vezes eu fico dias para responder, tá? Que vai sumindo, que vai entrando um atrás do outro e some, mas não é maldade, não é por má vontade. Tem gente que fica assim, o senhor não ouviu, o senhor não está me respondendo, não é de maldade, tá? É porque é muita gente. A gente tem a nossa, a gente acha que só tem aquela turma, aqueles alunos, e que o seu problema, e que aquele seu problema é único. Às vezes não é. Às vezes ele está se repetindo e minha caixa de WhatsApp em privado fica cheio. E aí, novamente, sempre se identifique. Oi, professor, eu sou o Everton, tanto faz. Sou fulano de tal, ou fulana de tal, da turma tal, de quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sei lá. Entendeu? Só para eu primeiro me orientar espacialmente, e aí a gente começa a conversa se for algo particular. Se for algo relacionado à matéria ou à prova, fala no grupo, que aí você vai estar se ajudando e todo mundo compartilha os conhecimentos e a gente cresce junto, tá? Depois desse preâmbulo todo, vamos à matéria. Deixa aqui. Bom, como eu disse para vocês, eu vou mandar hoje, tá? Ou não, hoje já mandei. Acho que já mandei os 6 passos, né? Passo a passo. Aqui é o professor Paulo Castelo Branco, tá? Depois, se vocês quiserem entrar no YouTube, ele tem vários exercícios parecidos com esse. Eu vou tentar, nessa semana e semana que vem, pelo menos nas próximas 2 ou 3 semanas, bater ponto a ponto dos exercícios, tá? Para construção de diagrama de momento flutor e cortante, tá bom? E aí eu vou utilizar a matéria dele mais a apostila dele que eu mandei para vocês, tá? Tem a apostila dele, aquela dos 6 passos, isso aí. Tá? Então vamos lá, vamos embora, é nóis. Professor, boa noite. Oi, boa noite. Eu tinha te perguntado no grupo referente à força cortante e à força F, que que o Q ele é contrário à força F. Só que quando a gente trabalhou calculando o momento, essas coisas, o Q ficou para baixo, ele não ficou para cima. Não, peraí, desculpa, mas quando a gente calculou o momento? Antes da prova ou agora que você está comentando? Agora, nessa última aula, a gente Na última calculou aula. o momento, a gente fez... Isso. A gente tem um momento interno e tem um momento externo. Agora, nesse exercício, a gente não chegou a fazer exercício. O que eu estava explicando a princípio, era onde ficariam as sessões, como a gente veria o processo, que a gente ia fixar, olhando pela direita, escolher uma direção, um sentido para poder entender o processo. E aí, depois desse sentido,
a gente ia começar a construir os nossos diagramas. Então, hoje, eu vou tirar essa tua dúvida agora. Agora, com o exercício. Com o exercício, a gente vai tirar a dúvida. Aí você vai entender o que é pedacinho por pedacinho. Aí, tanto que o exercício de hoje, ele é carga simples, não tem nem carregamento de carga distribuída. Tá? É uma viga biapoiada com 2 cargas concentradas. Tá? E aí a gente vai ver, primeiro, vamos ver a cortante desse exercício. Aí, se der tempo, a gente vai ver o segundo exercício dele. Vamos novamente ver como é que faz o processo da cortante de novo. Hoje só vai ser cortante, cálculo de cortante. Aí, se tudo correr bem, der tempo, a semana que vem, a gente vai ver o segundo momento de cada um desses exercícios. Momento fletor, diagrama de momento, construindo o diagrama de momento fletor com carga concentrada e construindo diagramas de momento fletor com carga distribuída. Então, hoje a gente vai, só para ficar bem divididinho. Se tudo correr bem, a gente conseguir fechar hoje, semana que vem. Na próxima semana a gente entra na terceira semana que vier, né? A gente já entra no cálculo de treliça e a gente fecha isso aqui. Aí eu vou mandar uma listinha para vocês de exercícios, tá? Para vocês irem treinando, olhando, me perguntando, tirando a dúvida no grupo, tá? E aí a gente vai construindo junto aí o raciocínio, tá? Foi? Fala comigo. Cadê você? Não, oi, tô aqui. É que eu tava vendo a imagem lá que eu botei no grupo. Não, é só porque quando a gente fez o somatório de momento em A, aí ficou menos que apontando para baixo. Menos que vezes 3. Isso, e a gente vai ver isso hoje. Ele Aí, vai aí essa é a minha desenhar. dúvida, porque Ele vai. o que não estaria apontando O para que? cima? Não. O que tem 2 lados. A seção que você corta, o pedacinho que você corta da seção. Lembra que eu falei? A gente usa integral, limite, tendendo a alguma coisa, integral e derivada. Eu estou fazendo para vocês de forma macro. A seção é como se eu tivesse um pedaço de alguma coisa e fizesse um cortezinho bem fino. E nesse cortezinho bem fino, de um lado eu tenho a cortante num sentido e do outro lado eu posso ter a cortante no outro sentido. Isso eu estou falando das forças internas que estão acontecendo ao longo de todo o sistema, que são provocadas através de uma outra força externa, que aí a gente chama de F, de P, VA, VB, RA, RB, entendeu? O Q de carga, né? Q de carga, se fosse carga seria C, né? O Q, que representa carga. O momento fletor, que aí nesse caso aí a gente nem coloca uma letra especial para ele, a gente coloca M mesmo, tá? São as unidades que a gente está falando internas, tá? A gente está calculando internamente, a gente está calculando cada seçãozinha como se a gente cortasse um pedacinho da seção e visse o que acontecia do lado esquerdo dela e depois que ultrapassa aquele ponto onde a carga está concentrada. A gente vai ver a sua pergunta vai ser respondida daqui a uns 10 minutos de explicação, 10 não, 5 minutos de explicação desse enunciado. Senão, a gente retorna para ela, tá? Porque a gente não pode confundir o que acontece internamente na estrutura, né? O que acontece aqui dentro da estrutura e o que acontece fora dela. O que acontece fora dela, dentro dela, ela tem uma reação, ela reage. Ou como momento fletor, ou como cortante, ou como normal, que nesse caso eu nem passo normal, porque normal é meio que a ação contrária que está acontecendo interno. Então, é igual a HA. Não vai mudar muita coisa aí na nossa vida. O mais importante mesmo, principalmente para concurso, é momento fletor e carga concentrada. Vamos ver o que vai rolar. Se eu não conseguir, se eu não respondi agora, vamos ver se você consegue aqui. Senão, você me abre o áudio e me pergunta. Tá? Tá bom, professor, obrigada. Nada, tranquilo. Cadê o homem? Não tá falando, não? Ah, engenharia civil, mecânica geral. Oi, pessoal, aqui é o Paulo. Vamos continuar com a parte do nosso curso, que é análise estrutural. Dessa vez, traçando os diagramas de esforço cortante e o diagrama de momento fletor. O diagrama de esforço cortante,
ele vai demonstrar o comportamento da peça quanto ao esforço interno de cisalhamento, ou seja, de... Entendeu? Ó, o diagrama de momento, o desenho que a gente vai apresentar de cortante, ele mostra o que vai acontecer dentro, como a peça internamente está reagindo com o que está acontecendo do lado de fora. Então, como a peça reage internamente? Isso aqui vai servir para vocês, para quem for fazer Resmate 2, tá? Vocês vão utilizar esses dados, esses diagramas, para construção do tipo de material que você vai utilizar. Você vai utilizar ferro fundido, se você vai usar ferro fofo, ou uma liga X ou Y, enfim, ferro carbono, com alto teor de carbono, ou então madeira, ou então plástico, ou então um compósito, tá? E aí você tem como estipular o tipo de material, ou, através daquele tipo de material, qual é a melhor solução para você não ter nenhum tipo de fratura, ruptura, ou alguma coisa que possa acontecer na estrutura e que possa danificar o seu objeto de interesse. Por exemplo, uma asa de avião. Uma asa de avião, ela sofre forças, né? Tanto de ascendentes quanto descendentes, né? E essas forças, essa asa de avião, internamente, ela reage contrário às forças que estão sendo lançadas sobre ela. Aí a pergunta é, qual é o dimensionamento dessa asa? Quanto que deve ser? Qual o tipo de material que eu vou utilizar? Qual é a massa total dessa asa? E quais são os pontos dessa asa que ela vai sofrer maior ação externa, para que haja reações internas cortantes, cisalhantes, né, que possam inibir o processo de ruptura, quebra ou qualquer outro tipo de problema ou patologia na asa. Em resumo, é isso. Vou deixar continuar aqui mais um pouquinho. De corte, de deslizamento de uma seção em relação à outra. Já o momento fletor, ele é um esforço interno de reação à tendência de flexão da peça. Portanto, no momento fletor, eu tenho um afastamento angular de uma seção em relação à outra, o que produz, simultaneamente, um efeito, uma deformação de tração na fibra inferior e compressão na fibra superior, ou vice-versa, vai depender da composição das forças. Perfeito? Então, nós vamos começar com um exemplo bem simples. Uma viga biapoiada com 6 metros de comprimento, onde estão atuando duas cargas, uma de 10 kN a 2 metros do apoio A e outra de 20 kN a 4 metros do apoio A. Tá, isso, Mil. Vamos lá. Agora a gente vai fazer esse passo a passo juntos, mas vamos fazer com valores diferentes, tá? Ao invés de 10 e 20 kN, tá bom? Vocês vão colocar 15, tá? E 25. 15 e 25 kN. 15 e 25 kN. Vou esperar vocês fazerem um desenho. Procurem um papelzinho aí, um caderno, uma folha que vocês tiverem de rascunho. Se tiver do lado, faça esse desenho. Aqui, ó, as distâncias eu vou mudar, tá bom? As distâncias agora aqui vão ser 3 metros, continua 4 metros e continua 6 metros. Aonde tem 2 aqui, ó, vai ser 3, tá? É como se elas estivessem mais próximas. Serão 3 metros. Então, aqui vai ser 15 e aqui vai ser 25. A primeira cortante de 10 kN, primeiro cortante, olha eu falando cortante, caindo no erro. A primeira carga concentrada, né, de 10 kN no desenho equivale a 25 para a gente. E a de 20 vai valer, a de 10 vale 15 e a de 20 vale 25. Faz isso. E a primeira distância é de 3 metros, aí a segunda é 4, a terceira é 6. Normal. A gente não vai mudar as outras duas distâncias, a gente mantém. Tá? Só a 2 metros fica 2, fica 3, 4 e 6. Tchururu, tchururu, tchururu.
Usa um espaço bom, tá, gente? Que geralmente você usa com a gente acaba utilizando a folha do caderno inteiro para fazer um exercício desse. Por 2 motivos. Às vezes 2 folhas, por 2 motivos. Primeiro que você precisa de um local para fazer os diagramas, a construção dos diagramas, e um outro para fazer os cálculos. Então, geralmente, a gente constrói os cálculos primeiro e aí extrai dos cálculos para construir o diagrama. Tá? Dos resultados para construir o diagrama. Posso começar? Professor, pode repetir, por favor, as forças? Aonde está 10 aqui é 15. É que o título tá cortando aí, eu não tô conseguindo. Eu dei mole. Na hora que eu tirei o coisa. É 10 e 25, tá? Aqui ele Quilonewtons, né? Quilonewtons. Aqui ele vai utilizar 10 e 20. A gente nós, em casa, aí vocês em casa, vocês vão utilizar 15 e 25. Aqui embaixo que estava 0, 2, 4, 6, vai ser 0, 3, 4, 6. De casa, tá? Vocês têm que fazer. Porque se vocês fazendo, você consegue até desenvolver a sua dúvida, tá? Então, a gente vai usar 15 e 25. 15 e 25, perfeito. Quando vocês estiverem prontos, me fala. E aqui embaixo 3, tá? Aqui, ó, onde está o 15, ele está na posição 3 metros. Eu vou tentar daqui algumas 2 ou 3 semanas, eu tinha prometido mostrar como se faz também utilizando o cálculo de integral e derivada. Eu vou pegar, que não vai dar tempo. Primeiro eu tenho que ensinar vocês os diagramas. Aí, vocês sabendo construir o diagrama no método mais simples, depois eu posso me dar o luxo, tranquilo, né? Já tranquilo, explicar utilizando integral e derivada, tá? Então, primeiro deixa vocês entenderem como ocorre o comportamento mecânico dentro de uma estrutura, e aí, depois disso, com calma, posso isso. Fala. Debaixo do 15 põe 3 metros e debaixo do 25 põe o quê? 4 metros. 4 metros, show de bola. 3, 4 e 6. 3, 4 e 6, show, obrigado. Tá. Vamos lá, vou deixar rodar um pouquinho. Não precisa, tá? Aqui ele tem um espaço enorme, tá, gente? Eu acho assim, faz o cálculo primeiro, vê como é a construção do cálculo primeiro, e aí você vai tentando reproduzir. Dúvidas, abra o áudio e me pergunte, tá? Você sabe que tio Everton, ele é um retardado, ele vai sair falando enlouquecidamente sem parar. Então, vocês vão ter que parar em algum momento ou parar o vídeo para poder tirar a dúvida, caso não esteja alguma coisa batendo do jeito que você está fazendo. Vamos lá. Então, a nossa primeira providência é calcular corretamente as reações de apoio. E aí é preciso muita atenção no cálculo desse parâmetro. Perfeito? Só para lembrar, ele vai fazer o cálculo normal primeiro, aquilo que a gente já aprendeu para 1. Ele vai achar o VA e o VB, tá? É isso que ele vai fazer. Vai fazer cálculo de momento, cálculo de forças na direção X, na direção Y, X não tem nada, então ele não vai calcular. Enfim, ele vai calcular isso. Depois de achar, aí sim, achar o valor do VA e do VB, aí nós vamos partir para o cálculo de carga concentrada. Aí nós vamos analisar o que acontece dentro da estrutura, como ela está se comportando, reagindo a essas forças externas. Perfeito, então vamos nessa. Então teria aqui o somatório das forças em Y igual a 0. Logo eu já começo com RA mais RB igual a 30. Essa é a minha primeira equação. Quantia boba. Ele viu quem está para cima, ele considerou para baixo, quem está para baixo, ele considerou para negativo. Perdão, quem está para cima, ele considerou positivo, quem está para baixo, ele considerou negativo. Tá? E aí, como 10 com 20 dá 30, ele já jogou para o outro lado, trocando sinal. Ele não faz como um método que eu gosto, calcular primeiro o momento, né, para achar o VB ou o VA, para depois substituir em Y.
enfim, cada um tem um jeito especial de fazer. Mas de qualquer forma vocês vão entender. Depois eu faço o somatório dos momentos em relação a A. Ou seja, ele está olhando A como o ponto onde vai acontecer o giro, tá? Ou sentido anti-horário ou sentido horário. Aí ele vai considerar aqui um sentido de rotação no ponto A como sendo positivo ou negativo. Vai ficar a critério dele. Terei, então, a força de 10 kN produz momento no sentido horário em relação a A. A força de 20 também produz momento no sentido horário, distância até o apoio A. Bom, já deu para notar que ele está calculando, ele está considerando que anti-horário é positivo e horário é negativo, tá? O 10 e o 20 são negativos, né? Então ele botou aqui negativo e negativo para esses momentos, tá? Lembrando que para vocês aí no caderno aqui vai ser 15 vezes 1, né? Menos 15 vezes 1, menos 25 vezes 4, tá? E aí vamos continuar. Professor, né? É menos 15 vezes 3, não? Obrigado. Eu, por algum motivo, eu acho que é porque eu devo ter botado na prova que vocês vão fazer. Aí eu devo ter botado 1 aqui, aí eu tô com 1 na cabeça. Continuando. Professor, rapidinho. Então aqui é 3. Fala. O VA e o VB, que ele botou igual a 30, o nosso vai ser igual a 30, não, né? Não. Vai ser menos 40. Né? 15, 40. aqui é 20, Menos dá 40. 40. Vai ser menos, no caso. Aí você joga para outro lado, vai ficar 40 Tá positivo. positivo. Foi? Conseguiu entender por que 40 positivo do outro lado? Foi. Eu vou fazer Tá. por etapa depois, que é porque ele tá fazendo faz- correndo, aí tô confuso. Faz o teu jeitinho. Qualquer coisa, você manda um print lá no grupo. E aí, se for o caso, eu explico o ponto lá. Ai, que nojo também. Ai, É meu filho, desculpa. eca, também não gosto. Mãe ruim. Continuando. metros. Eu tenho mais a força RB, que também produz um momento, né? RB vezes 6. Vezes 6. O braço de alavanca é 6, tá vendo? Anti-horário, tudo isso aqui igual a 0. Pronto. Tá. Só uma pergunta. Todo mundo entendeu que vocês vão, no caderno de vocês, quem está acompanhando, aqui vai ser 40. Porque do lado de cá ficaria menos 15, menos 20. Do lado de cá, menos 15, menos 20. Aí menos 15 com menos 20, perdão, menos 15, menos 25. Não é isso? Menos 15, menos 25. Aí daí menos 40. Aí a gente joga para o outro lado, ficou mais 40. Parou aqui, por quê? Porque o VA e o VB, né, não tem solução ainda, a gente não sabe quais são esses valores. Então vamos tentar descobrir um deles, e aí a partir do momento que a gente descobrir um deles, a gente só substitui aqui, ou no A ou no B, né? E aí descobre o outro, tá? Aquele basicão que a gente já tá careca de saber. Calculando. Isso aqui é RB igual a 16,67 quilonewtons. Bom, ele achou o RB, ele está pulando etapas, tá? Pré-assumindo que o aluno que está vendo esse exercício, já que ele já vai estar evoluindo para os diagramas, pré-assume que ele já fez algumas vezes os exercícios de cálculo de momento vetor e de VA e VB, de vínculo, tá? Então ele pré-assumiu isso. Então ele já automaticamente já não fez aquela continha, aquela matemática tal toda para chegar aqui não. Tá? Então, vou esperar vocês, quem está fazendo, esperar terminar, para ver se bate o valor do VB. Obviamente, Professor. não é esse, tá, gente? Vai ser outro valor. Professor, Fala. o meu deu 24,167. Deixa eu anotar isso, senão eu vou esquecer. O meu deu 24,16. Aí 6,666. Aí lá no final, Deixa- 7. Usa sempre 3 24,17. Deu quanto? Deu? 24,167. Dá 25, pô, 25. Não, peraí. Vocês estão arredondando? Não arredonda durante o cálculo, não, senão vocês me ferram. Não, só Não, calculado. porque é meme, né? Quando o engenheiro acha o número, joga logo pra cima.
Professor, Não, tudo Mas bem. deu Você vai ver isso mesmo, 24,166. professor, 24,61. 166. 166. Vários 6, depois no final deu um 7 no meu. 167. Ah, é porque tem calculadora que pega aí na quarta casa arredonda. A gente bota o quê, então? A gente combinou desde o início sempre trabalhar pelo menos com 3 casas. Mas quanto mais casas decimais você tiver, mais próximo do resultado você encontra. É aquele cálculo do limite. O limite tendendo a tal valor. Isso aqui é um tipo de limite quando você tem uma dízima. Vocês vão aprender série de Taylor mais para frente em cálculo 4. E aí vocês vão entender um conceito de série de Taylor, que é muito utilizado na engenharia mecânica, tá aí na engenharia elétrica. O pessoal da civil não tem, o pessoal da civil só vai ter cálculo 3. E aí vocês vão entender o que eu estou dizendo. Quando a gente arredonda logo de cara, começa a arredondar, no final você tem um resultado absurdamente diferente, tá? Do valor normal. Por isso que em resistência de materiais 2, você tem o coeficiente de cagaço. Quem já fez, de repente, resmate aí, já adiantou, né? Sei lá, resmate 2, já deve ter passado pelo coeficiente de cagaço, que é o K, que tem um cálculozinho que se faz para você ajustar o cálculo. Exatamente para você ficar dentro de um limite bom para não dar merda, entendeu? Por isso que é chamado coeficiente de cagaço. E é isso mesmo, é isso, coeficiente de cagaço, é esse nome mesmo, de verdade. Na rotina dos engenheiros, tá? Seja lá qual engenharia que você faça, você vai ouvir muito nas rodinhas, tá, mas qual é o coeficiente de cagaço que tu usou? Ah, eu usei 2, usei 3, usei 2,5, tá? Aí vocês vão entender por quê. Por isso que eu digo, sempre tente fazer o máximo de casas decimais possível. Então, a priori, vamos adotar 24,166, tá? Para o VB. Eu devo ter falado pra caramba, talvez alguém já deve ter feito o VA. Alguém fez o VA aí? VA. Ainda não. Tá. Não, 15,83. Não, 15,834. 15,834. Pessoal de engenharia mecânica, de elétrica nem tanto, não é tanto cobrado isso, porque na pessoal da engenharia elétrica, 90% dos cálculos são letras, né? Vocês parecem que estão até numa escola de... É igual quando eu fiz física. Número mesmo aparece de vez em quando. A maioria das vezes são os cálculos, a maioria dos cálculos são feitos através de letras. Mas o pessoal da engenharia mecânica, que tem um nível de precisão muito absurdo, tem que começar a ter esse vício de usar 3 casas decimais no mínimo, tá, gente? Senão, nas próximas disciplinas no futuro, vocês vão se ferrar. Tem professor que é doido, tá? Tem professor que zera mesmo, hein? Vocês vão encontrar umas figuras aí. E já por quê? Porque ele sabe que o cara que vai com esse vício pro mundo real vai fazer muita merda. Professor, Oi? eu trabalho na mecânica, a gente tem uma tolerância de 2 décimos, 2 centésimos de milímetro. 2 centésimos de milímetro. Olha que loucura. Isso é um pentelésimo de tamanho, de finura. Acho que é mais fino que a folha de papel. Pronto, então você já me respaldou aí no que eu estou falando. Então, vendo que eu não estou exagerando. Vamos lá. Então, Deu conta aí, gente? o pessoal achou 15,834. Aqui também. Eu achei 10,834. Não, eu achei 15,3 Peraí. também. Vocês botaram 40? Cuidado, quem botou 10, talvez porque aqui vou deve ter botado 30. Eu botei 40. 40 menos 24,166. Isso. Eu fiz por forças em Y. Botei RA menos 15 menos 25 mais 24,166 igual a 0. E deu tilt. Peraí. Você fez o compridão, né? Fez o basicão mesmo. Aquele já antes, somou tudo igual a 0. Aí você Professor, deixa. Eu que errei no somatório aqui. Foi mal. Tá bom. Já entra em pânico. Ai, meu Deus! Jesus! Vamos lá, continuando esse trem. Eu já anotei aqui para eu não esquecer. Pronto. Vou rodar mais um pouquinho. Logo, agora ele vai achar o RA, tá? Ou o VA. O RB.
Na primeira equação, eu terei que o RA vai ser igual a 13,33 quilômetros. Então, rapidamente, nós calculamos aqui as reações de apoio. Muito bem, vamos começar pelo esforço cortante. E vamos começar analisando o cortante pela esquerda, da esquerda para a direita. Da esquerda, ou seja, ele está olhando da direita para olhando para a esquerda, mas o olhar dele é pela direita, tá vendo? Ó? Ele está vindo de lá para cá, da esquerda para a direita, tá vendo? Então ele vai manter isso até o final. Bota isso na cabeça. Vocês vão ver que não é complicado, é irritantemente simples, tá? Então, cortante, vamos começar fazendo essa análise, cortante pela esquerda. Eu não poderia começar pela direita? Vocês poderiam perguntar. Sim, eu poderia. Como a minha peça ela deve estar inteiramente em equilíbrio, tá? Esses resultados devem ser os mesmos, tanto entrando pela direita quanto ou pela esquerda. Pela esquerda quanto pela direita. Então vamos começar pela esquerda. Na engenharia mecânica, tá? Vou ter algumas disciplinas mais para frente que isso aqui não vai estar em equilíbrio. Não vai ser bonito assim não, tá? Não vai. Na engenharia mecânica, tem mais para frente, vocês vão pegar umas disciplinas, que esse trem aqui vai estar girando, vai ter provavelmente uma árvore de engrenagens, tá? Com valores e tamanhos diferentes, enfim. Aí entra o rotacional, enfim. Aí entra outros cálculozinhos um pouquinho mais complicados, pessoal da mecânica, tá? Então a gente está trabalhando numa situação perfeita, que não vai existir em lugar nenhum do universo, tá bom? Só tenta entender isso. Isso é perfeição. Isso se existisse um universo onde tudo fosse perfeito, isso aqui seria a perfeição. Mas não é isso que vocês vão ver mais para frente nas disciplinas faca na caveira, não, tá? Na seção, vejam só que eu separei as seções sempre onde há carga concentrada. Onde há mudança de carga, eu coloco as seções. Então, viu? Aonde há mudança de carga, que ele coloca as seções. Ah, mas eu quiser colocar mais seções. Você pode colocar 1 milhão de seções. Você não pode colocar uma quantidade menor do que o mínimo necessário. Tá? As cargas, aonde tiver as cargas concentradas, eu preciso colocar seção. Por exemplo, eu não posso deixar de colocar a seção nesse ponto aqui, ou nesse aqui, ou nas extremidades, que seriam os vínculos. Eu não posso. Mas se eu quisesse colocar uma seção aqui, outra aqui, pouco importa. Porque se você trabalhar com integral e derivada, você, na verdade, está trabalhando com cada pedacinho desse cara aqui até um pentelésimo antes de chegar na carga concentrada aqui. E logo depois, você calcula novamente, daqui para cá, antes de chegar. Pula, vem daqui para lá e até chegar. Tá? A gente vai ver isso com calma. Deixa eu não antecipar, não. Senão vocês vão ficar loucos. Eu estou esperando que... Eu teria aqui a seção S0. Eu geralmente chamo de seção S1, S2, S3, S4. Eu já começo com S1. Tem gente que bota SA, SB, SC, SD. Pouco importa. A forma como você vai definir seções, pouco importa. O importante é saber, você saber aonde estão as seções. O número, se você botar número, letra, se você vai desenhar borboleta, elefantinho, casinha, florzinha, pouco importa. Terei aqui a seção S1, terei aqui a seção S2 e aqui a seção S3. Então, pronto. Faz isso agora no seu caderno. Bota aí, chama aí, seção S0, S1, S2, S3, ou, sei lá, bolinha, casinha, florzinha e, sei lá. Não importa. Só divide aí para você saber aonde começa e onde termina as coisas. Tá? É como se você estivesse olhando sempre o que acontece do que está vindo pela esquerda para a direita. A seção é para isso.
Vamos lá. Verificar o cortante em S0. Ó, Cortante na seção 0. ele vai mostrar para vocês cortante. A cortante, diferente do momento, a cortante, ela tem lado esquerdo e lado direito. O momento não. Mas na semana que vem, quando a gente for falar só sobre o momento, vocês vão entender. Tá? Ele diz, cortante para a esquerda. Alguns livros dizem cortante olhando da direita, pela direita. Olhando pela direita, tá? Aqui ele está usando uma outra nomenclatura, cortante para a esquerda, tá? Deixa eu ver se é isso que ele... acho que é isso que ele falou aqui. Que cada um tem um método para construir o processo. Porque eu divido esquerda e direita. Mas vamos lá. É igual à reação de apoio, a única carga que eu tenho aqui em S0. Portanto, em S0, meu cortante é igual à reação de apoio, é igual a 13,33 quilonewtons, positivo, entrando pela esquerda. Meu cortante é positivo quando o vetor está na direção de baixo para cima. Observe que o cortante ao longo desse trecho, como eu não tenho nenhum tipo de carregamento aqui, né, ele é exatamente o mesmo, 13 kN. Agora a gente tem que fazer uma análise relativa aqui à seção S1. Calma. Vocês observem que na seção S1 eu tenho uma carga concentrada. Vamos analisar essa seção aqui. Ó, é isso que a gente tem que fazer. Seção S1 tem uma carga concentrada aqui 10. De 10 kN. Pronto, é isso que eu quero falar para vocês. Tá vendo esse pedacinho aqui, ó? Esse pedacinho aqui, quando a gente diz seção, é como se a gente tivesse feito um corte muito, muito fino, tá? E a gente está observando o que acontece do lado esquerdo e do lado esquerdo e do lado direito desse corte, aonde está localizada a minha carga. A minha tem uma carga concentrada, eu fiz um corte, tá? E eu quero saber o que está acontecendo do lado de cá e do outro lado de cá, tá? Então, eu tenho 10 sendo uma carga concentrada aqui, vindo da esquerda, ou olhando pela direita, né? Vindo da esquerda, vem um valor que é 13,33. Ele está vindo. Ai, meu Deus! Até chegar um pentelésimo antes de passar por ela ainda continua sendo 13,33. Mas, quando ela passa para o outro lado, ela é 13,33 para cima e menos 10 para baixo. Aí, ou seja, do outro lado, ela já passa a ter um outro valor, para que haja o equilíbrio interno no sistema. Aí, Everton, não entendi nada. Calma. Ele vai explicar aqui com detalhes, desenhando aqui nas laterais. Note que, por acaso, a cortante aqui, aí cai na pergunta que me fizeram lá no grupo. Ah, professor, mas o VA e a cortante, ou sei lá, existe algum termo que possa ser igual? Esse aqui, né, nas pontas, geralmente, é a única que coincide o valor, porque olha só, eu não tenho, concorda comigo que eu não tenho nada do lado de cá? Então não tenho nada ocorrendo, se eu não tenho nada ocorrendo do lado de cá, por acaso o valor da cortante vai ser o mesmo valor e o mesmo sentido do vínculo. Qual é o papel do VA e do VB? Não é restringir o movimento, não é dificultar o movimento, fazer com que não ocorra movimento para cima, nesse caso, né, o VA e o VB? Então, a cortante internamente tem esse mesmo papel. A cortante e o momento fletor internos, tá? Aí, por acaso, por uma coincidência, tá? O VA acaba sendo também a cortante que vai passar por toda essa barra aqui, ó. Ela é constante, tá? Ela é um número constante. Ela vem 13,33 aqui dentro, ó, tá, tem 13,33, 13,33, 13,33, 13,33, até aqui um pentelésimo antes. Quer dizer, a esquerda de S1, ele continua sendo 13,33. Quando ele pula para o outro lado, aí ele vai ser o 13,33 menos 10. 13,33 menos 10 dá quanto?
3,33. Esse 3,33 vai estar para cima ou vai estar para baixo? Ou seja, quem é maior aí? Não é o 13? Então ele vai continuar do outro lado apontando para cima. Aí ele vem. Só que agora com um valor menor, 3, mas apontando para cima. Aí quando chega aqui, ó, a esquerda do S2, ele continua sendo 3,33. Mas quando ele passa do outro lado, ele estava 3,33 para cima, ele para baixo, ele tem 20. Então, do outro lado, eu vou ter que ter quanto para poder estar em equilíbrio? 3,33 menos 20 deve dar 16,77, alguma coisa assim. 67. 67, obrigado. Para cima. Aí ele vem, pá, 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 pá. Aí vai vindo até chegar ao S2. Tá? Para cima ou para baixo? Para baixo, desculpa, para baixo. Aí você vai ver que quando chegar aqui, ó, deve dar, muito provavelmente, vai bater com o... Deve dar 16,67, né? Vai dar 16,67 para baixo, 16,67, 16,67. Aí, quando ele encontra no S3 aqui, ó, o que ele vai acontecer quando... Se o VB é 16,67 para cima e a cortante naquela que vem da esquerda para a direita é 16,67 para baixo, quanto que eu vou achar? 16,67 para cima e 16,67 para baixo? Zero. Então, meu sistema está em equilíbrio. Para quem é da engenharia mecânica, daqui a 2 ou 3 matérias no futuro... Então, continuando. Professor, rapidinho. Ali no início, você disse que a cortante era igual a RA? Por acaso, sim, porque eu estou começando de lá. Tem alguma coisa do lado de cá? Não tem barra, Não. né? Se não tem Não. barra, então a gente já começa vindo do S0 para cá. Do S0 para cá, qual é a única força que eu tenho do S0 para cá? Eu tenho... É o VA, não é isso? Apontando para cima. Internamente, essa é a minha cortante. Porque eu não tenho nada para contrapor ela. O sentido vai ser para baixo? Vai ser para cima. Isso que eu falei, é o único momento onde você tem essa coincidência. Entendeu? Não, tudo bem no valor, mas eu tô falando do sinal, da seta. Para cima. É o único momento onde você tem essa coincidência. Entendeu? Ah, tá bom, então. Note, eu não tenho nada. Ó, esquece o que está acontecendo para cá. A gente tem que imaginar que isso aqui é como se fosse indo para o infinito. Eu tenho alguma coisa para contrapor esse movimento? Não. Então, não existe... É como se, não é que é como se não existisse a cortante. Ela existe, mas ela vai ser igual ao próprio valor do vínculo. Qual é o papel do vínculo no sistema? Não é contrapor o movimento? Nesse caso, a gente está começando de lá para cá, é o que o VA está fazendo. Então, a gente vai dizer internamente, é como se o VA, a influência do VA ocorresse dentro das fibras da minha viga, do meu eixo, tá? Eu não tenho nada para contrapor, eu não tenho nenhuma outra nadinha de cortante. Então, por acaso, tudo que o VA está fazendo aqui já representa a cortante que está acontecendo, está aqui dentro, não tem nada. Eu vou ter que andar isso tudo para poder encontrar as cortantes que vão gerar o equilíbrio no final, para que aí sim eu consiga fazer o meu desenho. Eu meio que fiz mentalmente com vocês, mas vamos ver ele fazendo aqui no passo a passo para vocês entenderem. Note que ele fez a seção. Essa aqui é como se fosse a seção S1. Tá bom? Ô, mestre, eu fiz aqui realmente no S4 deu 0. Isso. Ah, você começou S1, S2, S3, S4, tá. Dá 0, perfeito. Fiz dessa forma assim mesmo. Perfeito, isso aí. Mas vamos lá, vamos fazer aqui passo a passo para todo mundo Pela entender. esquerda, na seção imediatamente anterior à força, eu tenho um cortante de... Foi a resultante do meu cortante aqui? 13, ó. 13,3 kN. Ele vem, ó. Não tem mais nada, só 13. Positivo. Antes de chegar aqui, ó. Isso, aqui eu tenho, ó, 13,33 kN. Ou assim fica mais fácil.
Veja que minha seção permanece desequilibrada. Eu tenho 13,33 para cá, tenho 10 para cá. Tá vendo? Está em desequilíbrio. Então, internamente, o que eu preciso fazer quando eu ultrapassar pro lado direito? Né? Sair do lado esquerdo e ir para o lado direito da minha seção. Eu vou ter que equilibrar as forças. Essas forças somadas precisam estar equilibradas. Então, se eu tenho 13,33 para cima e 10 para baixo, ou seja, a diferença entre esses dois é o que vai estar aparecendo do lado de cá para equilibrar. Como, obviamente, 13 é maior que 10, então esse valor do 13 aqui, ó, vai estar apontando para cima do lado de cá. Tá? E aí a gente continua até chegar o S2 para a esquerda e para a direita, até chegar o S3. Mas vamos com calma para não exagerar, porque às vezes eu extrapolo. Peraí. Para que minha seção permaneça equilibrada, eu teria que ter aqui, ó, do lado direito, uma forçazinha de 3. Agora vamos lá para a pergunta dela. Quilonewtons. Agora minha seção está... Por que ele botou para baixo? Porque olha só, se para cima eu tenho 13,33, para que eu tenha isso aqui, para que isso aqui possa zerar, isso está para baixo. Lembre-se, isso está para baixo aqui nessa seção, tá? Mas ele vai continuar isso ao longo até para chegar na seção 2. Presta atenção, tá? Vocês entenderam mentalmente o que acontece e agora a gente vai entender o que acontece até chegar no final. Está equilibrado. Tem um 13,33 para cima, 13,33 para baixo. Tá? Então, Todo mundo entendeu que aqui a soma desses dois tem que dar 13,33 para que esse sistema aqui todo possa estar em equilíbrio? Ok. Sim, professor. Isso. Quando você faz a diferença entre 10 e 33, você vai achar o quê? 33 menos 10 dá quanto? Mais 3,33. Só que, para ser positivo, como para cima é positivo, a gente tem um gráficozinho que na semana passada eu expliquei para vocês. Quando a gente olha pela direita, esse quadradinho aqui, ó, quando as forças no quadradinho, quando elas rodam em sentido horário, tá? Significa que o valor é positivo. Você está vindo de forma positiva. Vocês vão ver no desenho. O que eu estou falando, vocês vão ver no passo a passo. Olha o que acontece. Olha o que acontece com essa setinha para baixo. No próximo, olha o que acontece. Quando eu tenho Presta atenção. a presença de uma carga concentrada, eu tenho que examinar a seção imediatamente anterior à aplicação da carga, à esquerda, portanto, da carga, e a seção imediatamente posterior à direita da carga. Seção à direita da carga. Perfeito? Então tá. Aqui você está vendo as setinhas. Eu estou falando do sinal. O sinal é positivo, não é positivo? É positivo porque nas fibras dentro do sistema, que acho que pode ser a segunda pergunta que vocês geralmente fazem. Professor, mas para baixo não é negativo? Não, é positivo. É positivo porque quando... Lembra da regrinha do momento? Momento anti-horário é positivo. Horário é negativo. Acontece a mesma coisa com relação à cortante, quando você pega a seção de uma cortante. Na seção de uma cortante, quando você, olhando da esquerda para a direita, se ele vier para cima, aqui do outro lado, ele tem que vir para baixo, para que a seção seja anulada. E isso vai ser, naturalmente, isso vai acontecer. Isso a gente considera como se a cortante fosse, como se considera a cortante, como se fosse, não, como a cortante sendo positiva, tá? E ela é positiva. Agora as setinhas não são mais aquelas setinhas do macro, tá? Quem aponta para cima é positivo, quem aponta para baixo é negativo. Não é mais assim. Agora a gente utiliza uma outra regra, tá? Existe uma regra para a gente achar o VA, VB, HB ou HA, seja lá o que for. E agora existe uma outra regra para quando você trabalha nas seções internas, nos pedacinhos. Essa regra, quando você trabalha nos pedacinhos, vai depender, na verdade, se você olha da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, tá bom? E aí existe um desenho. O que você vai fazer no seu caderno? Você vai fazer um quadradinho no seu caderno, vai botar um sinalzinho de mais nele, no meio dele, igual aqui, ó, esse quadradinho, ó.
Você vai fazer um quadradinho desse aqui, vai botar um sinalzinho de mais e vai botar vindo pela direita e do lado esquerdo e do lado direito assim. Ou seja, se eu tiver essa seção, significa que eu vou ter uma cortante positiva. Só para vocês entenderem. Essa é uma nova regra. Entenda? Agora, não, é uma nova regra. Não é a mesma regra que você vai utilizar quando você faz as forças externas. Agora, você está trabalhando com forças internas. As forças internas têm regrinhas. E a gente agora trabalha com essas regrinhas. Você abandona as regras anteriores do macro, do que acontece externamente, e agora a gente trabalha com o que acontece internamente. Internamente, a gente trabalha em seções em infinitesimais, tá? E olhando o que acontece, a reação dela pelo lado direito e pelo lado esquerdo, logo você vai ter alguma reação de movimento que está sendo anulado. E essa reação de movimento que está sendo anulado, ela pode ser positiva ou negativa, tá? Ponto. Com relação a somatório de valores, aí sim, se você olhar para somatórios é diferente. Aí a gente pode utilizar a regra do macro. Para cima é positivo, para baixo é negativo, usando a regrinha do macro. Regra de Newton lá, física. Tá? E aí você vai achar um valor. Ah, eu achei um valor 3,3 positivo. Eu vou botar para baixo, professor? Vou botar para cima, porque é positivo? Não. Vai botar para baixo, porque se ele vem da esquerda para cima, do outro lado ele tem que estar para baixo. Tá? Agora vamos andar mais um pouquinho para vocês entenderem o resto. Em S1, o cortante à esquerda, ele vale, portanto... Viu? Agora, esse aqui ó, só tem vindo pela direita, tá? Agora o S1 não. O S1 tem cortante pela esquerda e cortante pela direita. Tem duas cortantes aqui. Vai ter duas cortantes aqui e vai ter só uma aqui, no S3. Tá? Preste atenção. 13,33 kN. Ou seja, no S1, olhando o S1, o que vem vindo do lado esquerdo para o lado direito, antes de chegar nesse 10 aqui, ó, ele vale 13,33. No caso de vocês, ele vai valer 15,834. Isso aí. Perfeito. Professor, Oi, calma, não acabamos não, ainda estamos no S1, tudo isso é no S1, tá? aí no caso ali no S0, o nosso também vai ser 15,834, né? Isso aí. Perfeito. Perfeito, isso aí. Vamos lá. Mas o cortante em S1 pela direita, para que a minha seção permaneça equilibrada, ele vale 3,33. Tá? 3,33. Mas eu estou analisando a direita, e esse 3,33 aqui, estando para baixo, analisando pela direita, pela conversão de sinais do cortante, ele também é positivo. Viu? Pela convenção. Isso é convencionado. Alguém usou isso. Alguém disse, ó, quando acontecer isso, tá? Vai ter um sinalzinho positivo. Tá? É isso. É igual aquela regrinha do momento. Alguém disse que anti-horário é negativo. Ou positivo, perdão. Positivo. E aí usa. Professor, mas não importa. Você pode ter o inverso. No final você vai encontrar... Contanto que você respeite esse inverso até o final, não vai ter problema nenhum. Vai dar o mesmo resultado. Tá? Mas você tem que respeitar esse inverso até o final. Tá? O inverso de um lado e do outro, né? Se do lado esquerdo. É como se estivesse pegando essa peça e girando ela, né? Que isso, exatamente. Aí ela... Exatamente. Aí esse aqui ficaria para baixo, esse aqui ficaria para cima, se fosse o caso. Tá? Aí... Professor? Fala, pode falar. Antes de ter essa explicação do vídeo, você fez uma breve explicação. Aí eu tinha entendido que você falou que a seta ficaria para cima por causa que o 13 ele seria o maior. Aí por esse valor maior, a seta do 3,33 ficaria para cima também. Eu também tinha entendido isso. Eu pulei uma etapa. Eu pulei etapa, desculpa. Eu esqueci de explicar essa regrinha.
Eu pré-assumi um negócio e fui falando até o final. Eu errei, tá? Conserta isso aí. Tudo bem, é só porque tem que ficar, para anular, uma seta tem que ser para cima e outra para baixo. Perfeito. A observação foi perfeita. Aí tá gravado no vídeo, a gente consegue consertar. Perfeito. Obrigada. Eu que agradeço. Eu esqueci de falar isso. Então tá. Só para lembrar, tá, gente? Ó, os colegas viram aí que isso gerou confusão, tá? Porque em aula é legal, né? Porque durante a rabiscando no quadro, a gente vai ajeitando isso. O problema dessas aulas assim, que você tenta meio que dar uma viajada na maionese, você está pensando no negócio, mas você não sabe o que o aluno está construindo. Aí vamos lá. Então, dentro daquela regrinha que eu apresentei na semana passada, que está lá naquele PowerPoint que eu mandei para vocês, tá? As setinhas internas serão essas. O cálculo, a matemática que você faz entre as forças, é o que você já faz convencionalmente, tá? Foi isso que eu falei naquela hora, mas aí eu acabei cometendo o equívoco de manter o conceito e não explicar que, na verdade, quando você faz o desenho, a setinha no desenho fica para baixo, tá? Esse foi a besteira. E aí dá-se a entender que como se ele é positivo, naturalmente a setinha estaria para cima. Mas vocês vão ver que essa setinha vai ficar para cima. Vamos dar uma olhadinha, com calma. Aqui 3,33 kN positivo. Certo? Muito bem. Na seção S2, eu tenho a mesma S2, situação. tá? Na verdade, tenho a mesma situação. Vou ter que fazer a análise. Note, agora eu vou fazer esse desenhozinho, esse quadradinho vai ser agora a seção da S2. Lembrando que essa setinha não está vindo para baixo até a seção S2? Ela não vem para baixo? Então, agora, quando chegar na seção S2, as setinhas vão estar viradas do mesmo jeito? Na seção S2? Como é que vai estar? Vai ficar para cima. A do lado de cá vai estar... Não, a do lado de cá vai estar o quê? Vai estar ao contrário, vai estar para baixo. Aqui para baixo e aqui para cima, na regra, para cortante, é sinal o quê? Negativo. Foi? Como é que é, professor? O S2 ele vai entrar como menos 3,33? Isso. Anda com essa setinha. Essa setinha não vai andar para baixo até chegar na seção S2? Isso. Então do lado de cá ela vai estar apontando para onde? Para baixo. E a outra, consequentemente, vai estar apontando para onde? Para cima. Porque vai ser a soma, no caso da força, com essa seção, com esse pedacinho que chegou até aí. Olha só o que vai acontecer. Vamos olhar. Vamos analisar. Então, esquerda. Na seção pela esquerda, em S2, quanto é que eu vou ter? Exatamente o valor. Vai ter exatamente o mesmo valor. Concorda comigo? Vai continuar. Esse 3,33 foi o que saiu daqui. Esse 3,33 ele vai continuar vindo, porque não tem mais nada no meio do caminho para somar, para diminuir, para fazer qualquer coisa. E tá a vida louca. Até chegar um pentelésimo antes da seção S2. Ou seja, a gente vai fazer um quadradinho igual, tá? Mas ele é 3,33, o número. Mas o quadradinho vai mudar, vamos ver. O valor que eu tinha aqui à direita de S1, porque eu não tenho nenhum outro tipo de carregamento nesse trecho. Portanto, à esquerda da seção S2, o ponto de aplicação da carga de 20 kN, eu tenho ainda um cortante de 3,33 kN. Mas o que acontece? Na seção S2, pela direita, ele vai modificar esse valor, porque eu tenho uma carga concentrada de 20 kN. Vamos analisar a seção. Vai analisar a seção, presta atenção. Seção. Vem para cá, pá. Aí vai vir a adesão, 3,33. Tem um esforço aqui de 20 kN. Cheguei aqui pela esquerda, um esforçozinho. Isso é macete, tá, gente? Ele macetou, mas tudo bem. Tá? Eu tenho que equilibrar a minha seção. Na verdade, para que essa seção permaneça equilibrada... Eu não gosto de fazer assim, mas... 20 menos 3,33, eu tenho que ter aqui pela esquerda, pela direita. Ele pega isso aqui,
Com esse 3,33, do outro lado, ele precisa contrapor. Se eu tenho a macete que ele está usando é a seguinte. Ele diz, se eu tenho 3,33 aqui, para chegar do outro lado positivo, então, positivo, ele veio positivo. Então, do outro lado, ele vai chegar positivo. Aí ele pega esse positivo do sinal e joga para cima. Isso é um macete. Para concurso é maravilhoso, tá? Mas eu vou manter porque eu vou manter esse mesmo ritmo. A princípio, que era exatamente o macete que eu não queria dar para vocês, era exatamente esse. Ele tem, isso aqui é positivo. Logo, esse cara aqui ele tem sinal positivo, ele vai continuar até chegar à seção. Eu continuo para baixo, aí depois eu faço a alteração utilizando a regrinha. Aqui ele não está fazendo isso, ele está forçando a barra para a regrinha positiva, tá? Mas vamos continuar. Professor. Fala. Então coloca para cima igual o dele? Bota para cima porque esse é o que está na apostila e é o que eu vou ensinar para vocês. Tá? Bota igual o dele. Tá bom. Tá bom? Mas se vocês quiserem botar para baixo tal, e seguir a regrinha do sinal, porque aqui o que acontece? Ele assume uma situação, tá? Que é verdadeira, porque ele sabe que no final ele vai anular, tá? Então ele assumiu que se do lado de lá 3,33 é positivo, então quando ele chegar do lado de cá, ele também tem que chegar de certa forma positivo, tá? Aí ele bota esse positivo, ele confunde o positivo externo com o positivo interno. Isso dá para quem de repente está querendo saber um negócio com detalhes, isso dá uma confusão dos infernos. Mas se você gosta de macete e acelerar o processo, né? Você pode dizer assim, tá, então aqui é positivo. Logo, esse cara aqui tem sinal positivo. Se ele tem sinal positivo, eu posso me dar ao luxo, do lado esquerdo, colocá-lo para cima, para poder gerar, porque ele é positivo. Tá? Do lado esquerdo. Lembre-se, do lado, quem vem, o macete dele é assim, quem vem do lado esquerdo para cima, tá? Que antes de encostar na seção, tá? Se tiver sinal positivo, não tiver sinal negativo, e estiver vindo para cima, ele do lado de cá, então ele vai ter que ser positivo. Por mais que ele esteja apontando para baixo na outra seção, ele é positivo. Então, se ele é positivo, ele diz, então do lado de cá ele também tem que ser positivo. E para ser positivo, a setinha tem que estar apontando para cima, vide a regra de seções, tá? É isso que ele usa como um passo aqui do processo. Professor? Fala, pode falar. Se fosse de outra forma, botando a seta para baixo, aí ficaria a seta para baixo, 3,33 positivo no lado esquerdo, e aí botaria no lado direito a seta para cima. Sim. Para poder equilibrar. Mas aí essa seta para cima, 16, alguma coisa, seria o negativo? Vamos ver agora, vai dar negativo, vamos embora. Você foi exatamente onde eu queria. Esforço cortante aqui de 16,67 kN, não é verdade? Fala para mim, esse 16 aí vai ser positivo ou negativo? Olha a setinha. Negativo. Conseguiu perceber? Você respondeu a pergunta. Você fez a pergunta e respondeu. Cadê ela? Volta para mim. Não, é porque eu falei da outra forma. Da outra fórmula, botando a seta para... Aí na outra forma ia dar a mesma coisa. Ia ficar... Lembra que aqui ficaria para baixo e aqui ficaria para cima. Para baixo e para cima, usando a régua, qual seria o sinal do 16? Negativo. Viu? Não mudou em nada. Ele só macetou. Você entendeu? Entendi. Ele macetou. Tá bom? Se você quiser fazer do jeitinho bonitinho e tal, não vai dar errado não, tá? Professor, não entendi nada. Calma aí. Negativo. Eu tava tentando fazer, aí eu vim da seção 1 para a seção 2, né? Com 0,834. No caso que eu tô fazendo com os valores. Tá. Olha só. Concorda que o 3,33 tá vindo, né? 3,33 está vindo. Eu pararia aqui com 3,33 para baixo,
nessa seção 2. E do lado de cá, teria o quê? 16,67 para cima. Para baixo e para cima, eu não sei se está espelhado para vocês, eu posso estar fazendo o contrário. Na metodologia, o sinal fica negativo, ou seja, o que vem depois vai vir negativo. E vai negativo até o final. Não entendeu? Tá. Então, se do lado esquerdo estiver para baixo, do lado direito, o valor vai ser negativo. E a setinha para cima. Foi? Entendi. Agora foi. Eu acho que na próxima, quando for treinando, vai melhorar. A gente vai melhorar, porque o que acontece? Isso aqui é um saco, porque a gente está há anos, imagina, você está há anos fazendo assim, apontou para cima é positivo, apontou para baixo é negativo, vida que segue, uhul! Agora essa bosta cai por terra. E agora você tem que analisar internamente o que está acontecendo. E com regrinhas que alguém criou e disse que aquilo ali é uma verdade absoluta. Por que ele usa o macete? Porque o macete você não gera dúvidas. O macete você não tem dúvidas alguma. Por quê? Se você diz, olha, para baixo, né, a setinha ficou para baixo aqui, por causa da diferença entre os dois, ficou para baixo. A setinha, a seta. Mas o sinal é positivo porque é o sinal do valor maior. Tá? Poderia dar negativo, enfim. É do valor maior. Né? Você pega 13 menos 10, vai dar 3 positivo, 3,33. Tá? Que por acaso tem que estar apontando para cima, porque a soma desses dois aqui, apontando para baixo. Porque a soma desses dois aqui tem que dar o valor igual, porém com o sinal oposto desse aqui, para equilibrar a seção, para a seção ficar equilibrada. Aí quando você vem com esse 3,33 aqui, chega aqui. Aí o que ele faz? Ele, 3,33 não é positivo? Então vou jogar positivo para cima. Ele macetou. Jogou positivo para cima, aí ficou 20 menos 3,33. Professor, não quis, eu quis jogar para baixo. Então, se eu jogar para baixo, eu vou ter que saber qual o valor do outro lado para poder anular o 20. O objetivo é deixar tudo zerado. Esse trem tem que dar zero. Então, se você vier para baixo aqui, provavelmente vai ter um sinal para baixo negativo para poder conseguir anular o 20. Tá? E é o que ele maceta. Como é que ele faz macetado? Se aqui está para baixo, naturalmente, se eu tenho uma cortante para baixo, ao longo do processo, quando ela chega na próxima sessão, ela vem para cima positivo. Tá? Para poder contrapor a força que está vindo aqui, que ela pode estar vindo para cima, ela pode estar vindo para baixo, não importa. O macete macete. Essa setinha aqui está para baixo, na outra seção, ela chega para cima. Ponto. Acabou. Essa setinha aqui está para cima, quando ela chegar na outra seção, ela vai estar para onde? Para baixo. Ponto. E aí, você vai pegar o valor desses dois números, vai ver qual é a diferença entre os dois e vai colocar do lado de cá. Ponto. A setinha vai estar indicando o sinal que eu preciso ter para que eu possa anular todo o conjunto, para que todo esse conjunto aqui fique zero. Então, você está estudando o que acontece internamente dentro da estrutura, pedaço por pedaço. Então, você viu, na primeira sessão aconteceu isso, logo na segunda eu preciso também preciso zerar todas as sessões. Tá? Vou deixar ele andar mais um pouquinho para ver se, de repente, da forma como ele explica, vocês possam entender. Para que a seção tenha os esforços, a somatória dos esforços iguais a zero. Tá vendo? A somatória dos esforços internos, tá? Vão ser igual a zero, visto que eu tenho esses dois esforços aqui contrapondo essa força externa, tá? Eu vou ter um valor igual a zero. Agora olha o que ele vai fazer aqui quando ele botar o S2 pela direita. Portanto, pela direita, quanto é que vale o meu cortante? 16,67. Opa, mas ele está aqui nessa posição, está nessa direção pela direita. Se ele está de cima para baixo pela direita, eu considero, então, negativo o meu cortante, menos 16,67 quilonewtons. Tá? Que provavelmente, para quem está fazendo, deve ter achado 24,166. Provavelmente. Sim.
Sim, Isso, mas negativo. Negativo. Então aqui ele bota o sinalzinho negativo, tá? Porque professor. olhando pela direita, quem tá para cima na seção, olhando para a esquerda, né? Quem tá para cima na seção é positivo. E quem tá do lado de cá é positivo. Mas se do lado de cá mudar o sinal, ele passa a olhar como negativo. O quadradinho indica isso pra gente. Eu tinha um desenho até aqui. Fala, pode perguntar. Pra não te cortar. Pode perguntar. Não, é que eu tinha ficado perdida ali, porque se as duas setinhas estavam para cima, porque seria. Porque daria negativo ali no. Negativo no 16. De acordo Isso. com a regra. Deixa eu ver aqui. De acordo com a regra, imagina que essa aqui é a seção, tá? Esse caderno. Tá bom? De acordo com a regra, você tem. Eu não sei se está espelhado para vocês, mas do lado esquerdo do quadradinho. Aqui é o lado esquerdo para vocês, não? Não, direito. Direito, então tá. Então aqui é o lado esquerdo para vocês. Isso. Então tá. Ó, olha a minha caneta. Deixa eu botar uma mais colorida. Ó, então, vindo do lado esquerdo para vocês, é positivo. E do lado de cá, é positivo. Agora, se vier do lado de cá para baixo, é negativo. Ou, se tiver do lado de cá para cima, é negativo. A gente considera no quadradinho, na seção que a gente separou, tá? Tudo que vier da esquerda para cima, considerando positivo, e depois para a direita, para baixo, positivo. Na seção. Como aconteceu nessa seção aí, da esquerda ele veio positivo, show de bola, só que quando ele foi contrapor com os 20 kilonewtons que vinha aqui em cima, ele acabou ficando para onde? Para cima. E para cima, dentro da regra, do lado de cá, vai ser o quê? Negativo. Agora entendi. Agora entendeu? foi. Porque de acordo com a regra, aqui tem que ser negativo. Aqui, esse cara é negativo. Porque positivo é quando aqui pela esquerda vem para cima e pela direita vem para baixo. Tá? Se trocar qualquer um desses sinais, dessas setinhas, aí ela se torna negativa. Por isso que você sempre decora o positivo. Decora o positivo, que aí vai. Tá? Foca Professor. Pode falar. Então, em relação à seta, a gente não olha então mais para a seta, como a gente estudava antes, para cima positivo, essas coisas. A gente vai olhar sempre para o valor que a gente está vendo. Isso. Por Você exemplo, quer anular... Exatamente, você está fazendo agora. Isso o que você está fazendo é exatamente uma análise estrutural, é o que um engenheiro estrutural faz. Você está analisando as forças internas, como essas forças internas reagem com algo externo. Foi exatamente o que você está falando, mas pode falar agora, que eu te cortei, né? Cortei teu raciocínio, perdão. Pode falar. No caso, a gente perceber que, tipo, na seção 1, o lado esquerdo vai ser positivo. Negativo, e no lado direito vai ser positivo. Aí, quando for para a seção 2, aí o lado esquerdo vai ser positivo e o lado direito é negativo. Por acaso isso foi negativo. Vindo da esquerda para a direita. Porque, por exemplo, esse 20 kilonewtons, ele poderia ser uma setinha vindo de baixo para cima. Entendeu? Se fosse uma setinha de baixo para cima, aí teria que trocar. Sacou? Acontece. Eu posso ter cargas de baixo para cima. Né? Vai acontecer agora na seção 3, né? Por exemplo, vamos ver o que acontece na seção 3. Vamos deixar rodar. Então vamos ver se eu entendi mesmo. Entendeu? O cortante em S3, como eu não tenho nenhuma carga nesse intervalo de S2 para S3, qual é a resultante que ele chega em S3? Exatamente o cortante que ele tinha em S2 pela direita, ou seja, menos 16,67 kilonewtons. Foi? Todo mundo entendeu, né? É negativo, tal, por causa daquela questão, aquele macetezinho do quadradinho, né? Ó, quadradinho, quando tiver para cima e para baixo assim, é positivo. Se de repente mudar qualquer uma das setinhas, aí ele passa a ficar com sinal negativo. E esse negativo vem andando. Ó, aí esse negativo vem andando, usando o macete dele, ele vai chegar no S3 para cima ou para baixo?
Qual o macete dele? Para baixo. Para baixo. Perfeito. E o VB está apontando para onde? Para cima. Quanto que vale o VB? Aqui. 16,67 positivo, não é? Ele mesmo é a própria cortante. Concordo que não tem nada para o lado de cá, então ele mesmo é a própria cortante. E aí eu tenho 16, menos 16 apontando para baixo. O que aconteceu? Anulou. Vamos ver se é isso mesmo. Muito bem. Já que eu achei todos os meus valores em cada uma das seções, agora é hora de plotar meu gráfico. Tá? Plotar o gráfico de esforço cortante, que vai me mostrar uma espécie de radiografia. Agora ele vai mostrar o gráfico, tá? Ele vai desenhar o gráfico da cortante aqui. Presta muita atenção. Depois que você decora, na verdade, você consegue fazer sem fazer conta nenhuma. Você não faz conta nenhuma, nada, zero de conta. Eu vou mostrar para vocês. O segundo macete para concurso, tá? O comportamento da peça quanto aos esforços de cisalhamento. Perfeito? Então vamos nessa. Eu tenho aqui, vamos plotar aqui, vamos marcar essas ordenadas lá no cortante. Então eu coloquei aqui o eixo da peça para traçar o cisalhamento, aqui eu coloquei também o eixo, repeti o eixo para traçar o diagrama de momento fletor. Então vamos lá, em S0 eu tenho 13,33 positivos. Vamos marcar então aqui. 13, é meio aleatório, tá, gente? A gente marca, escolhe assim, no meio de orelhada, um ponto que a gente considera como sendo o ponto inicial para começar. Então, lembrando que se é 13,33, ele pegou e marcou aqui, ó, 13,33. E aí, a partir desse ponto, ele vai marcar o próximo ponto. O próximo ponto é o ponto que vai chegar no S1. Aí o ponto que chega no S1 já não é mais 13,33, é qual? É um pouco mais baixo. É 3,33. Aí ele vai marcar um outro ponto aqui. Aí o próximo ponto vai ser o quê? 16,67. Então, desse ponto 33, aqui embaixo, ó, já do lado negativo da curva, né, para cima, na cortante, para cima é positivo, para baixo é negativo. Aí ele vai marcar em algum lugar aqui 16,67. E aí no final eu tenho para cima, né, subindo 16,67, que é o do RB. Olha o que acontece. Positivo. Vamos marcar ele aqui. É aleatório, ele marcou ali um ponto. Em S1 pela esquerda, eu tenho 13,33 também. 13,33. Portanto, aqui, ó, eu já posso traçar a primeira parte do meu diagrama. Ele é constante. Até aqui um pouquinho antes de chegar no ponto. Só que aqui, gente, eu tenho a minha carga concentrada, tá? Então, pela direita, não veio 13,33 constante? Não mudou nada, não tem nada nesse caminho aqui. Quando ele, de repente, do 13,33, eu empurro para baixo 10 kN. Quando eu empurro para baixo 10 kN, ele vai marcar aqui embaixo o ponto onde ele para, que é 3,33, para a direita, a direita do S1. E aí ele continua, 3,33, até chegar à esquerda de S2. Aí daqui no S2 ele percebe que ele é empurrado para baixo de novo, até chegar a menos 16. Esse menos 16 continua até chegar aqui. Aí quando ele chega aqui, ele é empurrado para cima, mais 16, até zerar. Presta atenção agora. Eu vou ter quanto? Pela direita, 3,33. Então, olha só, teria aqui, ó, 3,33. Vou marcar. Ele faz um risco doido ali, mas depois ele ajeita. Então, aqui ele sai com 13,33. É sempre bom fazer isso, tá, gente? Coloca as unidades. Aqui também ele está com 13,33 kN, tá? Mas aqui eu tenho uma carga concentrada de 10. Então ele vem para cá com um comportante de 3,33 pela direita. Vocês observem que a carga concentrada ela produz uma espécie de ele vai pagar, tá? no diagrama de esforço cortante. Ele vai pagar, tá? Isso aí. Ela vinha aqui com 13,33. Não, ele não paga, mas isso aqui não existe não, tá?
Perdão, aqui embaixo não existe, não. Ele vem, desce até 3,33 e aí daqui ele continua. Esse pedacinho aqui de baixo ele vai apagar. Eu acho que ele apaga depois, eu não me Aí lembro. ela fica com 3,33 para que a seção se mantenha equilibrada. Muito bem. Então, observem que eu tenho também pela esquerda aqui em S2, eu tenho o valor de 13,33. Portanto, o gráfico que vai descrever nesse trecho o cortante também vai ser uma constante, não é verdade? Uma constante. Olha só, uma constante. Tá? Chegou aqui, ó. Isso o quê? Quanto é que vale o cortante aqui na seção S2? À direita, né? DS2. 3,33. Em S2 pela esquerda, vale também 3,33 quilonewtons. Opa, mas eu tenho aqui uma descontinuidade. Tenho aqui uma carga aí ele vai descer. de 20, que faz com que o meu cortante pela direita ele desça, ele vá para 16,67. Vamos traçar melhor isso aqui. É uma reta, né, senhor? Eita. Tenta ter bom senso, tá, gente? Se você botou mais ou menos esse tamanho para 13,33, pô, 16,67 tem que ser um pouquinho maior, senão fica uma coisa meio desproporcional, tá? Professor, quando a gente for montar o diagrama, tem que sempre estar alinhado com a barra, com a vírgula lá de cima? A cortante, quando você tem cargas constantes, sim. Quando a gente tiver carga distribuída, você vai ver que você vai ter uma inclinação, que aí você vai ter uma equação do primeiro grau. Aí você vai ter inclinações, ou subindo ou descendo, quando tem carga distribuída. Por acaso, nesse exercício em particular, a gente só tem carga constante. Logo, tudo que acontece no seu diagrama, ele permanece constante, é paralelo à base. E aí são sempre quadradinhos. Mas quando você tem carga distribuída, aí você já não vai ter só quadradinhos. Você pode ter também, aonde você tem a carga distribuída, inclinações, ou decrescentes ou crescentes. A gente vai ver na próxima aula. Mas foi isso que você perguntou? Foi isso mesmo. É para saber se ia ficar sempre certinho, mas já vi que não. Não. Então, tá. Ele desceu aqui, tá com menos 16,67 quilonewtons. Observe que agora em S3 pela esquerda eu tenho um corte. Ele vai vir menos 16,7, porque não tem mais nada ali, vai chegar aqui. Só que quando ele chega aqui à direita do S3, ele vai encontrar quem? O mais 16 para cima e vai anular. Também de 16,67. Portanto, aqui também eu tenho uma constante, um gráfico constante. Desenhar melhor esse gráfico. Tenho esse gráfico constante, portanto, eu chego aqui também com 16,67 quilonewtons. Tá? Só que aqui eu tenho carga concentrada, tenho uma descontinuidade aqui provocada por RB. Observem que o cortante que eu cheguei pela esquerda, ele tem que ser exatamente igual à reação de apoio em RB, é exatamente o que aconteceu, não é isso? Só que sinal trocado. E aí ele zera. Eu pego menos 16 mais 16, ele zera. Aí ele vai fechar o diagrama. Para cima é positivo, tá? E quadrados para cima do eixo são positivos. Aí você tem que botar sinalzinho positivo e aqui sinalzinho negativo. Eu não sei se é nesse exercício ou no outro, ele erra, tá? Mas aí lá no finalzinho ele conserta. Passado aqui o diagrama do esforço cortante. Então, esse é o comportamento do esforço cortante ao longo do eixo dessa vigazinha biapoiada. Tá certo? Agora, olha só o macete. Olha que coisa ridícula para a gente terminar a aula. Professor. Fala. Ali é positivo, no outro, no de baixo também? Isso aqui que ele errou, Depois ele conserta, lá no finalzinho. É negativo, né? Nesse baixo? Deixa eu mostrar. No finalzinho ele conserta. Quer ver?
Meu Deus. Ali, peraí. Ah lá, viu? Ele conserta aqui, ó. Conseguiu ver? Ele consertou. Sim, Ó. professor. Depois Aham. de tudo, coisa. Ele viu lá, no final ele acabou vendo. Professor, Fala. aí ali no final, volta lá para mim, por favor. Quando ele puxa para cima, mesmo na área. Volta lá, bem no finalzinho, quando ele consertou, por favor. Ah, lá, quando você. Tá bom, peraí. Aqui? Isso. Aí ele puxou esse final para cima, né? Para ficar mais Zerou. 16,67. Não, porque aqui na verdade veio menos 16, concorda comigo? Quando pegou com mais 16,67, o que aconteceu? Subiu. Ele subiu para onde? Para zero. Zerou, não zerou? Essa linha aqui do meio é a linha zero. É o seu zero. Mas aí, tipo Deixa assim, a minha dúvida é, a gente tem mais 16,67, mesmo nessa região que é negativo, que tá aí com menos? Não. É o VB. É o VB. É o VB, tá apontando para cima. Agora a gente está analisando o gráfico. No gráfico, ele diz assim, olha só, eu tenho uma carga vindo menos 16, e aí, de repente, lá no finalzinho, à esquerda, ele encontra com uma outra carga apontando para cima, que seria, nesse caso aí, o VB. E aí, o que acontece quando ele encontra com o VB? Lembra? Agora, aqui, ó, a gente vem, aí eu peguei 10, vem 13, olha, vou mostrar para você como é que faz. Vem 13, macete de concurso. Você já achou o VA e VB. Aí você sabe que o VA é 13. Então 13 a gente faz o quadradinho para cima. Aí vem 13, 13, 13, 13, 13. Aí quando chegar nesse cara aqui, ó, 13, o 10 não está apontando para baixo no desenho? 13 menos 10, 3. Opa, parou no 3. Aí vem 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Aí chegou no 3. Aí tem um 20 apontando para baixo de novo. Ó. Ih, vai ficar mais negativo ainda. Né? Vai sumir esse 3,33 e ainda vai sobrar negativo 16,67. Aí 16,67 continua. 16,67, né? Vem, até chegar aqui. Aí, de repente, ele encontra quem? O 16,67 positivo. 16,67 positivo com 16,67 negativo, meu quadradinho não sobe. Ele vai parar no zero, no eixo zero. Foi? Fala comigo. Foi. Mas tu entendeu mesmo ou você aceitou, pelo amor de Deus? Não, entendi. Entendeu? Então, isso é um macete. Note, eu não fiz conta nenhuma. Zero de conta, não fiz nenhuma dessas contas. Nada. Esquerda, direita, tico, nada. Eu sabendo o VA, o VB, eu vim macetando. Pum, fiz o desenho. Aí tá lá, letra C ou letra B lá do concurso, tu marca, tchau e vai embora. Só não faz a besteirinha. Ô, professor, uma dúvida. Ali, por exemplo, tanto no 10 como no outro valor. Aí você falou assim, apontou para baixo. Qual 10? Desculpa. 10 quilonewtons. 10 aqui. Aqui. Isso. Aí tá para baixo. Olha, é outro macete que eu tô explicando só, tá? Não tá ligado a esse aqui, não. É isso que você tá fazendo? É só para saber, só para entender. Não, deixa aqui, quando você falou assim, tá para baixo, aí diminui. 13 menos 10 ficou 3. Esse 10 tá para baixo. Se ele estivesse para cima, você subia. Se esse 10 estivesse para cima, você subia. Ou, se esse aqui fosse menos 13, começasse para baixo, aí você subiria. Mas aí ficaria 23? Ficaria 23. Se esse 10 aqui estivesse apontando para baixo, ficaria 23. Não, para cima. Para cima. De cima para baixo. De baixo para cima. Seria 23. Aí você subiria 23. E aí continuaria 23 até chegar... Conferir. Opa, desculpa. Aí você vem 23, até onde for, até chegar na carga aqui. Aí se essa outra carga estiver apontando para baixo, menos 23, menos 44, alguma coisa assim, aí se desce, ou para em algum ponto onde a diferença vai bater, continua. Entendeu? Isso vai mudando de acordo com a sua necessidade. Mas não seria 23 para baixo, não? Já que a gente viu que lá no início o lado esquerdo estaria positivo, o lado direito negativo? Falei, por isso que eu falei, isso aqui é um outro macete. Não é essa regrinha do quadradinho aqui, da seção. Viu? Não é regrinha da seção. Isso aqui é um macete para concurseiro, tá? Macete para concurseiro. Você achou o VA, achou o VB, esquece isso aqui, tá? Esquece esse lado aqui, ó, esse lado direito aqui da tela.
tá? Olha só como eu consigo desenhar sem precisar fazer aqueles cálculos. Aí eu vou usar um outro macete. Como é que vai rolar esse macete? Bom, essa setinha está apontando para cima. Qual é o valor dela que eu encontrei? 13,33. Aí eu marco qualquer lugar aqui. Tá, só para ter um tamanho, uma altura. Positivo. Né? Visto que na linha de base, para cima é positivo, para baixo é negativo. Aí eu venho. Bom, é constante porque não tem nada. 13,33, 13,33, papapá. Pum! Chegou aqui, ela vai ser empurrada para baixo. Essa força de 13,33 que está para cima vai ser empurrada para baixo. Vai ser empurrada a quanto? 10. Vai ser empurrada 10 para baixo, porque a setinha está para baixo. Pum! Então ela vai parar onde? No 3. Na altura 3 desse eixo que eu coloquei aqui. Desse eixo imaginário. Desse meu eixo imaginário, aqui eu considero como se aqui fosse 3,33. Aí, tá bom. Continuo. 3,33, continua apontando para cima. No desenho. Não é no lado nos cálculos, não. Aí vem apontando para cima. Aí, de novo, ele encontrou, uma outra força apontando mais para baixo ainda. Quanto que vale? 20. Então, vai morrer o 3,33 e ainda sobra negativo 16,67. Bom, entre S2 até o S3 não tem nada. Então, vai continuar menos 16,67. Tchucu. Chegou aqui. Tum! Eu tenho o VB para cima. O VB vale quanto, por acaso? O mesmo valor. Só que positivo. Ele está com menos 16 para cá, aí bateu mais 16, eu vou parar no zero. Não tem mais o que subir. Né? Então, o fato ali no quadradinho lá, que tem 10 para baixo, 33... Esse aqui? Isso. Esse é para continha. Esse é o método mais longo para você construir os quadradinhos. É o que você vai ter que fazer na prova. Mas aí, esse valor, o 3,33 é positivo, correto? Sim, senhora. Aí, agora, para montar... Aqui, ó, ele é positivo, ó. Não é positivo? Esse eixo aqui, ó. Esse eixo é o eixo zero. É a base, é o zero. Tudo que estiver para cima dele eu considero positivo, tudo que estiver abaixo é negativo. Então, você concorda comigo que deu 3,33 positivo? Sim. Por causa da regrinha? Então 3,33 positivo. Ele vem pá. Como ele considera positivo, então no outro quadradinho, no macete, ele aponta para cima, porque na regra do quadradinho, para o lado esquerdo é positivo. E aí ele continua positivo aqui. Só que aí, continuando o cálculo, né, para poder anular o sistema, para esse 20, para que essa seção anule, né, e não haja ruptura, fratura, quebra ou qualquer coisa, tá? Ele percebeu que ele teve um valor negativo na regrinha do quadradinho, 16,67. A gente sabe que do lado de cá do quadradinho, apontando para baixo é positivo. Se ele está apontando para cima, logo esse 16,67 vai ficar do lado negativo da minha seção. Aí eu vim, ó, aonde ele estava do 3,33, eu vou ter que parar no menos 16 do lado negativo da minha seção. Aí eu venho, tchucu, parei aqui no final, ele é menos 16,67, só que agora eu tenho, né, se eu fosse desenhar o quadradinho de novo, né, para o S3, eu teria uma seta apontando para cima, que anularia ele. Que seria o valor positivo de 16,67. Isso aí. Mas aí por que ele estaria nessa região negativa? Ele não está na região negativa. Ele não está na região negativa. Ele é o valor de VB. É a reação de B. Isso é a reação de VB. Se você desenhar o VB aqui, ó, você vai ver que o VB está apontando... Faz um quadradinho. No quadradinho, você vai ver que o VB está vindo aqui de cima. Concorda comigo? E a outra força está vindo da esquerda, né? Tá vindo... O VB está vindo. A outra força está vindo assim, ó. Está vindo assim, tá? Nossa, nesse caso, negativo. Tá vindo assim. Aí ele encontra o VB, tá? Lembra, assim, para o quadradinho é negativo. Então, quando ele chega aqui, ele vai chegar no VB negativo, vai continuar negativo. E aqui você encontra o VB positivo. Esse negativo com esse positivo dá quanto?
Zero. Zero. Aí esse teu quadradinho, aqui ele nem sobe e nem para no meio do caminho e nem passa. Ele para exatamente no eixo zero. Não tem mais nada que fazer ali, a partir dali. Foi? Não, é porque, tipo assim, quando você falou do 3,33, você falou que estava apontando para baixo e que ele era positivo. Aqui eu até te perguntei. Lembra do quadradinho de novo que eu falei? Ó, aqui para cima é positivo, para baixo é negativo. Por que aqui tá para baixo tá negativo, Everton? Porque quando eu somar esses caras todos aqui, eu preciso que dê zero. Então, por acaso, eu tive que botar uma setinha para baixo do 3,33, somado com esse 10, vai dar 13,33, e que com essa setinha para cima vai zerar. Show. Mas o 3,33 é positivo. É positivo porque nas regras das seções, quando eu olho essas duas setinhas aqui, ó, quando vem do lado direito, do lado esquerdo para cima é positivo e do lado esquerdo é positivo. Nas regras das seções. Aí eu já vou para a regra da seção. Sacou? Para poder chegar nesse resultado aqui, eu faço o cálculo normal. Quem está para cima é positivo, quem está para baixo é negativo, para poder anular as forças. Aí eu estou anulando forças. Usando a regra de análise do que está acontecendo internamente no sistema, ele criou-se um método que diz o seguinte: gente, olhando da esquerda para a direita, a setinha que estiver apontando para cima, eu considero ela um sinal positivo. E do outro lado, se ela estiver apontando para baixo, eu considero ela sinal positivo. O valor desse número aqui, ele é positivo. Mas no cálculo, para zerar isso aqui, esses dois carinhas aqui, se você fosse calcular, seria menos 13 e mais 13. Para calcular. Você tem que separar esses dois bloquinhos. Tem um bloquinho para zerar e tem um bloquinho para você saber se ele tem sinal negativo ou positivo. Para ver se você vai descer ou se você vai subir nos quadradinhos quando você for desenhar o gráfico. Conseguiu entender? Sim, aí quando eu te perguntei assim, eu falei assim, professor, ele está indo para baixo. Mas ele não é positivo em relação a 3,33? Ele é positivo, tanto é que tem mais aqui. Lembra disso? Dentro do teu contexto, sim. É isso, mas dentro do que você perguntou, tá certo. Agora eu tô falando de 16,67. Se ele é positivo, por que ele estaria no negativo? Não, ele é negativo no final. Olha aqui, olha o quadradinho de novo do S2. Olha no S2. No S2, concorda comigo que do lado de cá, ó, ele é positivo, não é positivo? 3,33? Usando a regra que foi estabelecida? A regra. Não estou mais falando de vetor. Dentro da regra. Aí o que ele faz? Ao invés de pegar e continuar repetindo esse sinalzinho negativo para baixo, o que ele faz? Ele sabe que ele é positivo. Se ele é positivo, quando chegar na próxima sessão, ele vai ter que estar apontando para cima. Porque na regra do quadradinho das seções, das cortantes, para cima é positivo, visto que ele saiu positivo do lado de cá. Nessa seção, o lado que ele se encontra, para a setinha para baixo, é positivo. Nessa seção, ele vai ter que ser para cima, ele é colocado para cima, porque ele vem positivo desde lá de baixo. Ele vem positivo daqui, ó, até chegar aqui. Então, ao invés dele manter a setinha para baixo, como ele colocou aqui, o que ele faz? Ele mantém a setinha para cima, respeitando a regra do sinal do quadradinho das seções. Aí ele botou para cima. Aí agora vou fazer o vetor. Se eu tenho 20 para baixo e 3,33 para cima, para anular, eu preciso de 16,67. Professor, isso aqui então é positivo? Não. Na regra do quadradinho, agora olhando pela regra do quadradinho. Olhando pela regra do quadradinho, você sabe que quem está vindo da esquerda para cima é positivo
E quem está vindo para a direita? Para baixo é positivo. Ele está para baixo? Não. Se ele não está para baixo, o sinal dele é negativo. Logo, ele vai estar marcando 16,67 para baixo, né, no negativo, no nosso gráfico. E aí ele se mantém até chegar no S3. No S3, qual é a setinha que está apontando no S3? Faz o mesmo quadradinho. Faz agora no seu caderno um quadradinho. Faz o quadradinho. Esse quadradinho é o seu S3. Aí eu vou colocar do lado esquerdo a seta para baixo, 16,67. Que representa o negativo. E embaixo do teu quadradinho, você vai estar apontando o quê? O VB, não é isso? Embaixo do teu quadradinho, que é a carga externa. Eu colocaria do lado direito. Não é isso, não? Não. As cortantes, elas ficam nos quadradinhos. As constantes. As cargas concentradas, elas ficam dentro do quadradinho. Ó, tá vendo? 10, ó, o 10 tá empurrando esse quadradinho. Aí a gente fala, o que está acontecendo nessa seção infinitesimal? Que ela representa o todo, né? O que acontece nela, acontece em tudo. Ah, acontece aqui, para cima, fica lá para baixo e tal. A mesma coisa acontece com o VB. O VB, você vai fazer o quê? O VB, ele representa uma seção, só que nesse caso, do lado de cá não tem nada. Então, eu tenho o VB, né, na pontinha do quadradinho, é como se eu tivesse assim, ó. O VB na pontinha do quadradinho, tá? E o VB para cima, né? E você tem o outro cara apontando para baixo, como utilizando a regra da setinha dos sinais. E aí, quando você soma os dois, vai dar negativo. Vai dar 0. Fez o quadradinho? Botei o quadradinho. Quando você faz o quadradinho, é porque acho que aqui no caderno fica apagado para vocês. Aí eu coloco na esquerda, seta para baixo, 16,67. Espera aí. Deixa eu desenhar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui esquematicamente mostrar para vocês. O problema de professor pobre é esse. Tá vendo? Podia ter aquelas quadro digital. Deixa eu botar aqui. Espero que não deixe pegado aí para vocês. Só um minutinho. VB. Aí vem o VB. VB fica na pontinha. Aí vem coisa. Ó. É do lado de cá. Vem 16. 16. Até 16 vai entender. Consegue ver o quadradinho? Dá para ver aí o desenho? Dá. É isso que vai acontecer. Tá vendo? Ó, o 16, o menos 16, né, que vai estar de um lado. Só que note que o VB, ó, não tem, o quadrado não continua para cá, porque não tem nada para cá. Então não tem o que fazer no VB. Você sobe mais um pouquinho. No S1 e no S2, você vê que tem o lado esquerdo e o lado direito. Mas no S3 e no VB e no VA, você não tem o outro pedacinho, você não tem esse outro pedacinho do quadrado. Ele não existe. Ó. Esse outro pedacinho do quadrado, ó, tá vendo? Ó? Não existe. Então, onde ele ficaria, que seria dividindo esquerda e direita, não existe o outro lado. Só existe esse, onde ele para. E aí, quando você soma os dois, você anula. Então, mas aí essa seta para cima aí do VB significa que ele é positivo? Sim. Uma coisa é a regrinha. A regrinha é para chegar no quadradinho. Chegou no quadradinho, aí você faz o cálculo com os sinais normais que a gente já aprendeu, para anular as forças. Por acaso ali, como está em equilíbrio, sempre vai zerar. Foi? Tá bom, professor. Obrigada. Tá bom, não? Você aceitou ou você entendeu? Esse tá bom foi tão assim, tão triste. Tipo, ai meu Deus do céu, ai Jesus. Não, tá tranquilo. Já tá Professor, na hora.
Mas semana que vem eu vou fazer o outro com carga distribuída também, que é cortante. Aí eu explico tudo de novo. E aí, se vocês puderem rever esse vídeo novamente, pelo menos umas 2 vezes, parar em alguns pontos, alguns detalhes, tá? Vai ser importante, que aí vocês vão entender o contexto. Pode perguntar, pode falar. Não, só perguntar se você vai explicar esse do momento fletor ainda, que eu tenho aula agora. Não, por isso que é a minha preocupação de terminar a aula agora. Não vai dar tempo não, senão vai levar uns 4 tempos aqui, tá? Então acabamos, gente. Desculpa aí, perdão pelo passado horário. Eu vou compensar isso um dia. Tá bom? Então, tchau, boa aula. Fiquem com Deus. Semana que vem a gente passa de novo e depois vocês revisem essa aula quando botar no YouTube e no grupo lá. Tá bom, professor. Tá bom, professor. Valeu. Boa noite. É difícil, mas é fácil. Vocês vão ver. Na prática, vai praticando.